não adianta a lei trazer artefatos novos, não adianta a lei trazer uma ideia nova, uma modelagem nova, se permanecermos ainda com a mentalidade presa e fechada, controladora da Lei 8666. Perceba você que a Lei 8666 ela já tinha muitos puxadinhos e a doutrina e a jurisprudência já traziam muitas interpretações que tentava salvar um pouco o texto que estava escrito naquela norma. Como já deu o exemplo aqui, a questão da convalidação dos atos, do formalismo moderado, da instrumentalidade das formas, algo que já está muito sedimentado no direito administrativo, pouco era, talvez pouco ainda seja, assim considerado quando se fala na lei de licitações e contratos. Um pequeno defeito, um pequeno vício gera motivo suficiente para desclassificar uma empresa e perder a proposta mais vantajosa. A doutrina e a jurisprudência evoluíram e ao longo do tempo perceberam que era preciso avaliar melhor essa situação, ponderar melhor os princípios, equilibrar. Ora, uma rigidez excessiva, um controle excessivo sobre pequenos vícios, pequenos defeitos, não pode ser suficiente, não pode ser suficiente para você desclassificar uma melhor proposta. Isso não invalida o princípio da isonomia, porque a todo aquele que estiver nessa situação, em primeiro lugar, com melhor proposta, mas pequenos vícios encontrados, seja dada a oportunidade de corrigi-los. Isso o Tribunal de Contas da União é pacífico. Os grandes doutrinadores também. Só que a lei não fala sobre isso. Ela decorre da principiologia, decorre do próprio sistema que conduz as compras públicas. Só que a nova lei, a Lei 14.133 de 2021, ela traz inúmeros dispositivos trazendo essas possibilidades e fala expressamente em alguns como você só vai desclassificar a proposta se o vício for insanável, incorrigível, que você não possa convalidá-lo, que você não possa aproveitá-lo, recuperá-lo. Ao passo que a Lei 8666 sequer cita nenhum dispositivo a respeito da situação. Então eu bato muito nessa tecla para mostrar para você que a roupagem, a ideia é diferenciada. Não basta apenas você mudar um dispositivo aqui ou dispositivo ali. Tudo deve ser diferenciado. Nesse sentido, há outros destaques da nova Lei de Licitações e Contratos que rompe bastante com a Lei 8666, como por exemplo a ideia de planejamento. Agora o planejamento está muito mais robusto, muito mais didático, muito mais prático para o servidor público e o gestor que vai atuar no processo. A Lei 8666 não dá muitas diretrizes, muitas orientações, como por exemplo estudos técnicos preliminares. Ela cita no artigo 6º, quando vai falar de projeto básico, mas não traz mais detalhes, não fala mais quase nada, não fala nada na verdade, só fala disso. Que o projeto básico será pautado em estudos técnicos preliminares. Ao passo que essa nova lei, a Lei 14.133, ela dá toda uma estrutura, dá toda uma sequência, um rol, praticamente um guia para você, gestor servidor público, poder se pautar. Inúmeros itens explicados, a sequência lógica que você deve seguir, afinal de contas, para você fazer um processo de contratação pública bom e eficiente, você tem que primeiro ter um grande planejamento. Você começa identificando com a sua necessidade, a sua demanda, o seu problema a ser resolvido. A partir daí você se coloca em estudos para você entender quais são as opções de mercado. Então esse é o momento dos estudos técnicos preliminares. O mercado que vai dizer para você a solução. Então você vai estudar, vai pesquisar, vai analisar. A partir daí, a partir do contexto do seu órgão, da sua necessidade, a partir dos recursos orçamentários que o seu órgão possui, a partir das demandas que tem dentro do seu órgão e da sua realidade, aliado à pesquisa que você fez, você vai encontrar a melhor resposta. Ou seja, você vai encontrar qual é o objeto adequado à necessidade que você tinha apontado. A partir daí você termina os estudos técnicos preliminares, põe a analisar, estudar uma gestão de riscos. Quais são os riscos envolvidos nesta contratação? Faz essa análise e, por último, é o último documento, o termo de referência. O termo de referência é o instrumento mais importante que vai ser anexado ao edital, porque ele vai trazer todas as regras e normas relativas àquele objeto.
O objeto que vai resolver o seu problema, a sua demanda, o objeto que você encontrou que é o mais adequado, conforme o mercado e conforme a sua necessidade. Veja uma grande diferença, porque sob a égide da Lei 8666 se aceitava, alguns se aceitavam, eu não aceitaria, mas que você começasse um processo pelo termo de referência. Mas o termo de referência já vai dizer o resultado do planejamento. Ele já vai dizer qual é o objeto, ele já vai dizer como vai se dar as regras relativas àquela licitação. Então ele não pode ser o primeiro documento, o primeiro artefato que vai guiar o planejamento, mas sim o último. Ele tem que ser o resultado disso tudo. Isso é só mais um exemplo que eu trago para vocês a respeito de uma diferença entre a Lei 8.666 e a Lei 14.133. Para além disso, você tem a governança das contratações. Governança não é novo, governança sempre existiu, mas pouco se falava. Em licitações e contratos, menos ainda. Governança, estamos falando da alta cúpula dos órgãos, das entidades. Quem comanda o órgão, quem vai dizer o que quer. A ideia de governança é governar, liderar, planejar, trazer estratégias para você alcançar as finalidades realmente públicas daquele órgão. Como, por exemplo, eu trabalho no Tribunal de Justiça de Sergipe. Qual é a grande finalidade deste órgão? Resolver os casos judiciais, as pessoas, e pacificar os conflitos. Para isso é preciso construir fóruns, é preciso contratar servidores, é preciso ter maquinário, é preciso ter toda a estrutura administrativa para receber as pessoas, contratar servidores, trazer juízes para julgar os casos concretos. E para sustentar toda essa estrutura é preciso licitações e contratos, e essas licitações e contratos devem estar, sim, direcionadas, pautadas conforme a diretriz do órgão. E quem define a diretriz do órgão? A alta cúpula, justamente a governança. Então, governança é estabelecer o planejamento, pelo menos o planejamento anual das contratações. Você, junto com as leis diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária, estabelecer qual é o seu orçamento para gastar com aquelas compras públicas. Você definir quais são a gestão de riscos do seu órgão e os controles internos que vão pautar toda essa estrutura de governança para que as suas compras públicas, as suas contratações, sejam de acordo com as suas necessidades e com o fim último do órgão, que é justamente alcançar a pacificação judicial, a pacificação dos conflitos sociais que podem ser trazidos ao Poder Judiciário. Outro exemplo de destaque da nova Lei de Licitações e Contratos, eu posso citar aqui, como já falei, a gestão de riscos, os controles internos, as mudanças de procedimento, que é, mais uma vez, solidificada em princípios e trazem uma praticidade ao servidor público. Acabou a tomada de preços e o convite, que eram modalidades baseadas no valor, não existe mais isso, permaneceu a concorrência. Mas a concorrência agora ela tem uma roupagem também diferente, um procedimento mais enxuto, apenas um momento para recurso, igualmente com o pregão. O que mais a gente pode citar? Há os procedimentos auxiliares que vêm trazer mais cancha para você e mais estrutura para essa lei ser aplicada de uma forma mais uniforme em todo o país. Como, por exemplo, o credenciamento. Credenciamento é um instrumento muito útil para a contratação direta quando se dá por inexigibilidade. A Lei 8.666 não previa, mas ele foi criado baseado no caput daquele artigo, do artigo 25 da Lei 8.666. Que seria, toda vez que uma contratação pública for, uma competição, na verdade, uma disputa, for inviável, ou impossível ter uma disputa, você faz a contratação direta. As formas de você conseguir essa contratação direta, por inviabilidade de competição, são infinitas. Não tinha como o legislador estabelecer, por isso o ROR exemplificativo. E na Lei 14.133 também é. E o que credenciamento tem a ver com isso? O credenciamento é você trazer todas as pessoas aptas e capazes de prestar o serviço que você deseja. Como, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Sergipe tem credenciamento para peritos, tradutores, médicos também, dentistas, para atender às necessidades das ações judiciais de pessoas que não têm condições de pagar por um perito. Quando é concedida o benefício da justiça gratuita, por exemplo, a pessoa não tem condição de pagar por um perito. Quem paga é o próprio Estado, o Poder Judiciário. Como? Contratando profissionais para dar laudos. Esses profissionais, como você quer muitos, você quer todos os aptos e capazes, todos eles são contratados. E não há licitação, porque é impossível ter licitação se você quer todos. Então faz um credenciamento.
estabelece uns requisitos mínimos, estabelece um valor, que no caso do tribunal é tabelado, e faz um sorteio. Assim, ao passo que vem um processo judicial, precisa de um perito cadastrado no Tribunal de Justiça, faz um sorteio, depois sucessivamente vai alternando. Isso é um procedimento que já existia, já na prática era utilizado, mas construído baseado pela doutrina e jurisprudência, não havia na lei. A lei agora incorpora essa forma de pensar. O sistema de registro de preços também já existia, mas por meio de decretos. A nova lei trouxe isso para dentro do seu texto. Inúmeras outras situações, novas regras de penalização, de sanções administrativas, critérios de julgamento, como maior desconto, que também já foi algo já pacificado da doutrina e jurisprudência. O maior desconto é, na verdade, uma ideia invertida do menor preço. Quem der o maior desconto, na verdade, está dando o menor preço, mas como o objeto pode não ser suscetível a trazer menor preço, você estabelece o maior desconto, um percentual, que vai ser crescendo. Quem der o maior valor é como se, no final das contas, a administração pagasse o menor preço. Então, inúmeros outros destaques podem ser considerados, mas o que eu acho mais importante de tudo isso é entender que o que se baseia esses novos destaques, essas alterações, é justamente a modelagem diferenciada. Você parte de uma modelagem que antes era burocrática, e agora que sim, ainda tem muito de burocracia, mas a parte melhor da burocracia, mas uma estrutura mais voltada para a administração pública gerencial, administração pública mais eficiente, administração pública mais direcionada a atender os anseios da sociedade. Portanto, este é o caminho que eu entendo da nova lei de licitações e contratos, é um caminho muito mais salutar e que espero que nós, servidores e os particulares, possamos agir conforme. Não adianta a lei trazer artefatos novos, não adianta a lei trazer uma ideia nova, uma modelagem nova, se permanecermos ainda com a mentalidade presa e fechada, controladora da Lei 8666. É momento de mudança, momento de ruptura e, portanto, a lei trouxe também este período de transição, esse período de 2 anos, de, como fala o professor Rony Charles, de experimentação, que você pode eventualmente usar numa licitação a lei nova e em outra licitação a lei velha. Ela vai dar mistura de leis numa mesma licitação, mas ela não impede que você pegue um objeto pequeno, um objeto simples e aplique logo as novas regras da nova lei. Você começa a se acostumar, começa a entender não só você, servidor, seu órgão, como também os licitantes. Comece aos poucos a se acostumar, a trabalhar de outra maneira. Então, ao passo que o tempo vai passando, é preciso que você vá se acostumando. E, sim, precisa ter capacitação dos servidores, porque muitas coisas foram modificadas. Principalmente você que não teve, que não é servidor federal, porque os servidores federais tiveram, ao longo desse período que perdurou a Lei 8666 que ainda perdura, não é? Teve instruções e regulamentos muito avançados. Mas em alguns estados, em alguns municípios, ficou aquele arroz com feijão da Lei 8666. Mas os servidores federais já têm um costume muito maior com as engrenagens, os artefatos novos, porque muito do que foi criado nessa nova lei já vinha dessas instruções, desses regulamentos, dessas portarias da esfera federal. Com forte apoio do TCU, da CGU e da AGU. Então, e novamente, baseado principalmente nessa modelagem atual, mais gerencial, voltada à atuação, à atenção do cidadão, a alcançar o que o cidadão deseja, diferentemente da Lei 8666, que era muito autorreferente, baseado na burocracia. Ok? Este foi um vídeo a respeito dos destaques da Lei 8666, da Lei 14.133 em relação à Lei 8666 e ao longo do tempo vamos aqui abordando item a item, ponto a ponto, para trazer tudo que tem de novo nesta nova legislação e que vai sim fazer muita diferença no seu dia a dia, enquanto servidor, enquanto licitante, enquanto gestor público, enquanto advogado, todo mundo que atua na área de licitações e contratos, isso aqui vai ser muito relevante. Tá bom? Fique conosco, nos aguarde e até o próximo vídeo. Um abraço.